Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e se inscreva agora. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, nos diz o seguinte: Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. São pessoas que acabam sendo usados por outros e que já não têm o seu pensamento próprio. Parece que lhe abriram a cabeça e ali entraram dentro da cabeça daquela pessoa e ele está como um robô. É igual um vírus no celular ou no computador. Nós temos no nosso celular, nós temos no nosso computador um chamado antivírus. O antivírus, ele serve para quê? Ele serve para eliminar os vírus quando às vezes a gente clica num link que não deve clicar, né? Ele serve para eliminar os vírus. Mas, irmã Rosana, ele por si só, ele elimina o vírus? Não, de maneira nenhuma. É necessário a gente ativá-lo para que ele possa fazer o escaneamento. Outra coisa interessante é que o antivírus está lá instalado. E quando ele vê algo anormal, o que é que ele faz? Ele nos emite sinais de que alguma coisa está errada com o nosso telefone. Não é porque o antivírus está instalado ali que quer dizer que ele vai bloquear todos os vírus que alguém possa nos enviar. Assim também acontece com a nossa vida. Nós estamos com um antivírus. E o antivírus é a palavra do Senhor. Mas se a palavra do Senhor está nos dando alerta e a gente continua não ativando o que a palavra de Deus nos alerta, se a gente continua não ativando na nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos alerta, o que vai acontecer? Seremos invadidos por um vírus e daqui a pouco não tem mais solução, porque estaremos com a mente cauterizada, assim como acontece com o computador. Quando o vírus é acionado, ele apaga a memória do computador, celular e passa a controlar todos os aplicativos. Da mesma forma, é assim que o inimigo faz. Quando a gente vai dando espaço, o que é que acontece? Ele vai entrando aos poucos. Assim é uma falsa doutrina também na casa do Senhor. Ela vai entrando aos poucos e quando vai se dar conta, já está contaminado de tal forma que aquela falsa doutrina já está dominando até mesmo o altar. Começa dominando alguns irmãos, depois que domina alguns irmãos, geralmente pessoas importantes, da qual prende e priva alguns pastores que têm medo de chegar junto e dizer não é assim, isso está errado, e fazer uma limpeza, ativar o antivírus, que é a palavra de Deus, chamar, sentar com aquela pessoa e mostrar na palavra de Deus que não é daquele jeito. Senão, daqui a pouco vai subindo, vai contagiando um ao outro, daqui a pouco até o próprio pastor, o líder. Quando chega na liderança, aí que fica mais difícil ainda. Aí já está tudo contaminado. Então aquela falsa doutrina domina tudo. Ele controla, da mesma forma que o vírus, ele controla os aplicativos. Você vai acessar um aplicativo, o aplicativo até funciona, mas ele vai ficando cada vez mais lento. Cada vez mais lento. Quando a pessoa começa a ser invadido por esses vírus, eu estou chamando de vírus, essas falsas doutrinas que existem por aí, que tem contaminado muitas pessoas e muitas denominações, o que é que acontece? As pessoas vão ficando mais lentos para raciocinar, ao ponto em que chega uma hora que para. Não adianta mais o que está na palavra de Deus. Quem comanda é aquela doutrina. Da mesma forma que acontece no celular ou no computador, que vai ficando lento os aplicativos, vai ficando lento a um ponto em que daqui a pouco eles não funcionam mais. Quando um celular ou um computador que
que foi contaminado por um vírus e que você tinha o antivírus no seu celular, no seu computador, e você não ativou para tirar aquela ameaça, ele ficou dando aviso, alerta, vermelho o tempo todo, e você foi deixando, ele tomou conta do seu computador, do seu tablet, do seu celular, que chega a um ponto que nem mesmo, irmã Rosana, o antivírus funciona mais. Nem mesmo o antivírus funciona mais. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. E quando nós chegamos a um ponto que nem a leitura e você mostrando na palavra não funciona mais, aí o caso ficou realmente complicado. Mas eu pergunto para você, irmã Rosana, quando se chega a esse ponto, quando uma denominação contaminada por um vírus que não foi eliminado a tempo e acabou contaminando, o que é contaminar, vamos dizer assim, o que é contaminar até o antivírus? É ele controlar o antivírus. É a pessoa abrir um texto e distorcê-lo completamente. O antivírus não funciona mais. Depois que o vírus entrou e você foi deixando, chega a um ponto que nem o próprio Avast tem condição mais de eliminar. O nosso Avast é a palavra de Deus. Chega a um ponto que o antivírus já não consegue mais eliminar aquele vírus. Chega a um ponto em que a própria palavra, a gente tentar rebater, já não funciona mais. Porque a pessoa já distorceu completamente todos os versículos da Bíblia, todos os capítulos, todas as histórias. Ele inventou a sua própria interpretação da palavra e aí ficou realmente complicado. Mas eu pergunto, irmã Rosana, quando se chega a essa situação, ainda existe solução? Graças a Deus que existe solução. Nós chegarmos, formatar o computador, o celular, para reprogramá-lo novamente. Da mesma forma, é aquela denominação, é aquela congregação, é aquele grupo de pessoas que estão com a mente cauterizada, é aquele grupo de pessoas que foram contaminadas por um vírus da falsa doutrina, o vírus da heresia. O que tem que ser feito? Não adianta você rebatê-lo com a palavra, não adianta. A única solução é ele ser formatado novamente. O que é ser formatado novamente, espiritualmente falando? Quando se formata um celular, por exemplo, ele passa a ser um celular novo, novamente. É realmente nascer de novo. Só quem pode formatar é Jesus. Porque não adianta eu e você, a gente tentar mostrar que está errado, que está fora da palavra. A pessoa está com a mente cauterizada de tal forma que não adianta. Vai gerar mais confusão. Aquela pessoa não vai entender. Não aceita nunca. Não aceita de maneira nenhuma. Vai chegar um momento que você vai ficar um pouco irritado. Então, só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo para dar um novo nascimento e assim essa pessoa passar a enxergar pela luz das Escrituras, pela luz da palavra de Deus, pela luz do entendimento dada pelo Espírito Santo de Deus, que ele estava caminhando em uma heresia, que ele estava caminhando por um falso ensinamento. Esta é a única solução. E essa é a nossa oração para todos aqueles que estão com a mente cauterizada, para aqueles que, infelizmente, entraram por essa onda do modismo e acabaram se contaminando e deixando a palavra de Deus de lado, a ponto de que hoje eles mesmos acreditam na mentira, irmã Rosana. Eles acreditam. Veja o que diz o escritor no verso que a gente leu no início. Ele diz: pela hipocrisia de homens que fala mentira e tem a sua própria consciência cauterizada. Ou seja, a consciência dele, ele mente descaradamente com relação às Escrituras Sagradas, com relação à interpretação da palavra de Deus, mas ele acredita naquela mentira que ele está falando. Por exemplo, ele acredita que quando Deus disse a Jeremias
Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele acredita que Deus estava falando para ele. Ele sabe que é mentira, mas ele acredita e ele sobe no altar e ele prega isso, porque a sua mente está cauterizada a ponto de que ele acredita nas suas próprias mentiras. E ele não vai ver que no verso 17, que está falando desta palavra, vai dizer para Jeremias não ficar preocupado, porque nunca ia faltar varão para sentar no trono de Davi, a promessa do nascimento do Messias. Ele estava preocupado porque Israel estava sendo levado ao cativeiro, e quando Israel é levado ao cativeiro, quando ele vê a casa de Davi caindo, quando ele vê o rei Zedequias sendo preso, escravizado, os filhos do rei Zedequias sendo morto pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele fica preocupado e diz em seu coração, no seu íntimo, ele não falou com Deus, mas Deus conhece até os nossos pensamentos, e ele diz no seu coração, ele fica preocupado, fica perturbado, a sua alma entra num conflito muito grande, dizendo, e agora? Como é que o Messias vai nascer se a promessa é que o rei que vai reinar eternamente é da casa de Davi, e agora a gente está vendo o rei que é da casa de Davi sendo levado para a Babilônia, e eles passam 70 anos no cativeiro. E o Senhor vai dizer para ele, ô Jeremias, por que você está preocupado? É só clamar a mim que eu te revelo as coisas que você quer saber. Clame a mim e eu vou te responder. É só me perguntar, eu sou seu amigo. Foi eu que te coloquei nessa situação aqui para ser boca de Deus, para falar para Zedequias, para falar para esses soldados, para falar para todos esses homens, que eu vou fazer tudo isso, mas não te preocupa, vai nascer o Messias da casa de Davi, nunca faltará varão que sente no trono de Davi, nunca faltará sacerdote para ministrar na casa do Senhor. Ou seja, a mente cauterizada, irmãos, leva a esse ponto. A pessoa distorce a palavra de Deus. Ele sabe que aquele texto não está falando nem para mim, nem para você, nem para ele, mas ele acredita na sua própria mentira. Então, quando chega a esse ponto, a única solução não é eu pregar, você pregar para a pessoa e dizer você está errado. E você dizer o Salmo 91 está falando de Jesus, está falando do Messias, é um salmo messiânico, está falando do Messias. Não adianta. Ele vai acreditar que está falando para ele. Ele vai acreditar que está falando para você, por todas as evidências que está ali no salmo. Mas não adianta, ele acha que é para ele e ele morre acreditando naquilo. Se Deus não der um novo nascimento, se Deus não formatar para voltar do início e baixar os aplicativos novamente, esses aplicativos estou falando na linguagem espiritual, baixar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, cada aplicativo que eu estou falando aqui na linguagem espiritual, estou falando dos livros bíblicos, e dar a verdadeira interpretação, essas pessoas vão morrer com a mente cauterizada. Infelizmente, não vai ser um vídeo como esse que vai mudar a mente dessas pessoas. Nem eu, nem você, nem ninguém tem o poder de transformar a mente dessa pessoa, se ele mesmo não quiser dar um passo atrás e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar o verdadeiro entendimento. Ele vai continuar com a mente cauterizada. Eu acredito que tem pessoas ainda que vai dar lugar para Deus trabalhar na vida dele, e que o Espírito Santo vai dar um entendimento a eles e eles vão sair dessa heresia. E vai dar um novo entendimento e essa pessoa vai voltar a pregar o verdadeiro evangelho. Eu creio. Vai voltar a ensinar, vai fazer as coisas como se deve fazer, como manda a palavra do Senhor. Que nós possamos ter a nossa mente guardada, porque nenhum de nós estamos livres de acontecer isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todo e qualquer celular e computador está sujeito a ser contaminado com um vírus, mesmo tendo um antivírus. Se não for acionado para fazer a limpeza, para eliminar aquele vírus que foi detectado, e daqui a pouco nem o antivírus vai resolver o seu problema, porque ele vai ser dominado por aquele vírus. Da mesma forma, nós
Se não estivermos sempre usando a palavra de Deus para estar limpando a nossa mente, para estar afastando de nós tudo aquilo que é estranho, todas aquelas doutrinas que nos aparecem, todo esse modismo, apareceu o modismo, cai fora, repreende, vai para a Escritura e dessa forma nós vamos eliminando. Esses são os sinais que a palavra de Deus nos indica de que algo está errado. Por isso que a palavra de Deus diz que devemos fugir da aparência do mal. Apareceu algo mal, elimina. E assim nós não correremos o risco de termos a nossa mente cauterizada. Caso você não acione o antivírus no seu celular ou no seu computador, ele vai ser invadido. E como é que a gente faz na nossa vida? Com relação à palavra de Deus, é como se a gente acionasse constantemente o nosso antivírus. É fazendo o que, irmã Rosana? Lendo as escrituras todos os dias, estudando, é isso que a gente sempre fala aqui, para você examinar as escrituras, estudar, para não ser pegado de surpresa. Então, examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. E são elas quem testificam de mim, disse Jesus.